Boa noite, família Redenção, a paz. Nós estamos aqui reunidos para mais uma live. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado aí de casa. Então já aproveita, compartilha o link dessa transmissão e comenta muito, curte. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito edificados. E para que esse bate-papo se torne ainda mais especial, eu trouxe aqui 3 convidados e eu vou pedir para que eles se apresentem. Oi família, paz, boa noite. Meu nome é Júlia Torres e eu sou membro aqui da Redenção Cristã. Vou estar participando hoje da live aqui com vocês. Boa noite família Redenção, a paz. Meu nome é Cristina, vocês já me conhecem, né? Espero que essa live seja bênção para a vida de vocês e para nossas vidas também. Boa noite família Redenção, meu nome é Vanderlei, ministro de louvor da Redenção Cristã. Bom, você aí de casa já deve ter visto o tema da nossa conversa, que vai ser Deus presente. E eu gostaria muito de contar, então, com a colaboração do Vanderlei para que ele faça a leitura do nosso texto base. Mas antes disso, nós vamos orar para darmos início a esse estudo, a essa live, a esse bate-papo. E eu vou pedir para que a Júlia possa fazer essa oração, por favor. Então vamos lá, gente. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, primeiramente, Pai, por essa semana, Deus. Te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, Paizinho. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, Deus, com essa mensagem, Pai. Que a gente possa, Senhor, entender completamente, Pai, que essa palavra, Senhor, Pai, ela venha germinar nos nossos corações, Pai. Que as pessoas que estão de casa, Senhor, que elas possam ser tão impactadas, Senhor, com essa mensagem. É isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá para o nosso texto base que se encontra em Salmos, capítulo 14. Eu vou pedir para o Vanderlei ler, por favor. Então vamos ler, pessoal. E diz assim: o homem que diz, Deus não existe, é completamente louco. O resultado dessa ideia errada é a perda da moral. Quem acha que Deus não se importa com a nossa vida é incapaz de fazer coisas boas e certas. Verso 2. Lá no céu, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele. Verso 3. Mas de que adianta? A humanidade inteira se desviou do caminho certo e se perdeu. Todos os homens foram estragados pelo pecado. Não há um homem sequer que procure fazer o bem. Não há nenhum homem bom por natureza. Verso 4. Será que essa gente, vivendo em completo pecado, destruindo o meu povo, como quem come um pedaço de pão, não percebe a existência do Senhor, nem procura falar com Ele em oração? 5. Eles serão dominados pelo medo, porque Deus está ao lado de quem obedece à sua vontade. Verso 6. O Senhor é a proteção dos pobres e humildes, quando os perversos exploram e maltratam os justos. A quem me dera que o Senhor surgisse em Jerusalém e viesse salvar o seu povo. Quando isso acontecer e o Senhor libertar o seu povo da opressão, então Israel cantará de alegria. Sim. Amém. Esse texto é muito forte, né, de Salmo. E nós vamos deixar também o Salmo 15 para reflexão, para meditação dos irmãos. Então, além do Salmo 14, nós temos também o 15, que servem ali como base para a nossa conversa. E eu gostaria de saber, então, de vocês, o que seria o significado para vocês, assim, pessoal, da frase Deus presente. Vanderlei, gostaria de compartilhar? Sim. Eu estava meditando muito nessa questão do Salmo 14. É muito interessante porque Deus presente, o que significa Deus presente? E tem uma frase muito legal na Ekbalo que fala assim, que a célula é vida na vida. E eu comecei a prestar atenção, Deus presente, vida na vida. E eu falei assim, comecei a pensar, Deus presente é vida onde não existe vida. Quando Deus está presente, não tem como não existir vida. Verdade. E assim, é muito interessante porque a palavra tolo no original, no Salmo 14, retrata uma folha seca sem a seiva. E uma folha sem seiva
ela é morta, ela não tem vida. Então, quando eu falei Deus presente, é quando a gente não teve vida, Deus surgiu na nossa vida e nos trouxe vida. A gente era uma folha seca, que não tinha Deus presente dentro de nós. Mas quando Deus habita dentro de nós, está presente dentro de nós, aí a gente começa a ter vida. A gente começa a deixar de ser uma folha seca. A gente começa a estar atrelado à videira. Então, para mim, Deus presente significa ter vida. Ó, Muito boa, que legal. Cris, e pra você, o que significaria a frase Deus presente? A afirmação, né? Deus presente. Eu estudando o Salmo 14, e eu fiz essa pergunta para Deus. O que é Deus? Trazer Deus para minha vida. E é trazer Deus para a vida inteira, toda. E aí eu lendo o Salmo, que diz do insensato, né? Do coração. E é tolice não trazer Deus para a nossa vida toda. Não trazer Deus para as coisas na nossa vida. É interessante que quando você traz Deus para a sua vida toda, quando eu digo toda, no seu casamento, na sua família, na sua vida social, na sua vida secular, quando você traz Deus para a vida toda, é o que o Vanderlei falou, existe vida dentro de você e você leva vida para as pessoas. Porque é a vida de Deus, é a vida de Deus que existe dentro de você. Então você leva Deus para as pessoas. Então é trazer Deus para a vida inteira, toda ela. Não tem metade, não tem eu vou até aqui com Deus. Não, é a vida inteira, a vida toda. Deus, ele vai na sua vida toda. Então para mim é isso, é trazer Deus para a minha vida inteira. Até o fim dos meus dias, até Jesus me arrebatar. Amém. Eita. Meu Deus. Muito bom. Gente, pra mim, Deus presente, eu acho que eu vou pensar igual ele, assim. Pra mim, a definição é essa. Porque quando eu olho pra vida em si, não tem como não ver Deus, sabe? Pra mim, tudo é Deus. Então, Deus presente é isso. Porque, por exemplo, a própria vida do embrião eu acho algo mágico, muito mágico, sabe? Saber que tem o espermatozoide, o óvulo e que dali surge uma vida. Então, tudo na natureza, pra mim, é Deus. Até na própria palavra fala que através das obras do Senhor a gente consegue ver a existência dele. Então, pra mim, Deus presente é quando eu olho pra natureza, eu vejo a vida. Pra mim é Deus. Essa é a minha definição. Legal. Então, o Vanderlei trouxe ali a visão de que Deus presente é o mesmo que Deus nas nossas vidas, né? Presente ali nas nossas vidas, se fazendo real nas nossas vidas. E isso acontece quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus. Verdade. Antes considerados uma folha seca e depois considerados enxertados na videira. Eu não tinha reparado, porque o tolo, o original, eles falam como se fosse uma folha seca, uma folha sem vida. Sem vida. Eu falei, gente, Deus presente. Verdade. Assim, quando Deus não está na nossa vida, a gente não tem sentido nenhum. Verdade. verdade. Como se a gente tivesse morto espiritualmente. E a folha seca, ela fica inútil, sem utilidade, sem porquê, né? Vamos dizer assim. Mas quando Jesus ele entra na nossa vida, verdadeiramente tudo muda. Tudo Tudo muda. se torna realmente Se transforma. vivo. Sim, e além disso, a Cris compartilhou ali, complementando que nessa vida que Deus se faz presente, a gente precisa entregar tudo. Ou seja, Deus ele é presente na nossa vida de maneira integral. Então é muito interessante pensar, né, a respeito do que um compartilhou, do que o outro compartilhou, que na verdade, juntando o que cada um falou, a gente entra num consenso. Que a nossa vida sem Deus não tem sentido. Uma vida com sentido é uma vida onde Deus se faz de fato presente, de maneira Verdade. integral, como a Cris falou. Quer acrescentar algo, Vanderlei? Não, tranquilo. Depois dessa aí, E eu achei algo interessante no que a Júlia falou. Ela comentou que é muito interessante ali como a vida ela se dá. E aí ela também comentou que é estranho a gente pensar que não existe Deus quando a gente olha ao nosso redor. Ou seja, tudo parece confirmar pra gente que Deus se faz presente. Mas a gente sabe que na sociedade em que a gente vive, no mundo no qual nós estamos inseridos, muitas são as aflições, muitas são as dificuldades e muitas são as dúvidas. E é interessante porque no versículo 1 do Salmo 14 diz assim: diz o tolo em seu coração, Deus
não existe nessa primeira parte. E olha que confirmação, né? Que convicção do coração do tolo. Dizer que Deus não existe quando, na verdade, tudo ao redor aponta para a existência desse Deus presente. Mas por que será que essas pessoas, né, tolas ou pessoas que não têm entendimento, incrédulas, teriam essa dúvida tão grande no coração? Ou mesmo nós que conhecemos a Cristo, em alguns momentos da nossa vida nós nos deparamos com essas dúvidas. Será mesmo que Deus se faz presente? E eu gostaria que vocês compartilhassem o que vocês entendem a respeito do versículo do Salmo 14, versículo 1, onde diz que o tolo fala em seu coração, diz no seu coração que Deus ele não existe, embora a gente tenha várias evidências de que isso é realmente uma verdade. Então, vamos lá, Cris. Compartilha pra gente o que você entende. Quando diz o texto, o homem tolo diz em seu coração, Deus não existe, a gente, por passar por situações de dificuldade, às vezes, a gente quer ouvir o nosso coração. A gente ouve o nosso coração e, às vezes, segue o que o nosso coração está dizendo. Mas o mais importante de eu ouvir o meu coração é quem está conduzindo o meu coração. Que eu não posso ser conduzido, meu coração não pode ser conduzido por emoções. Meu coração tem que ser conduzido por Deus. E quando meu coração é conduzido por Deus, por Cristo, as coisas se tornam fáceis. E aí eu prefiro ser sábia, não ser tola. Porque o tolo, ele diz em seu coração, ele confessa no seu coração. Mas às vezes a palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, às vezes, a gente passa por situações que às vezes a gente está de saco cheio, desculpa a expressão, daquilo que a gente está vivendo. E diz, poxa, será que Deus não está vendo? Será que o Senhor não existe? Então, ou seja, talvez ele estivesse passando por algum momento que ele parou para perceber que Deus não existia. Mas por um momento ele foi tolo. Então, a gente conhece Deus, a gente sabe a existência do Deus que a gente serve. Eu, Cristina, eu nunca posso duvidar do meu Deus, eu nunca posso querer dizer que Deus ele não existe, porque eu costumo dizer, alguns da redenção conhecem minha história, o Deus ele me deu o meu milagre e Deus me deu o meu sonho. Então, ou seja, o Luiz Emanuel é o meu milagre, eu não podia ter. Então, Deus existe, porque ele existiu na minha vida. E era o meu sonho ter uma menina. Deus existiu na minha vida. Ele me deu uma menina, a Heloísa. Então, ou seja, é tolice eu dizer que Deus não existe. Porque tudo que eu planejo no meu coração, se for conduzido por Ele, por Cristo, por Deus, vai acontecer. Amém. Vai se concretizar. Porque Cristo, Ele faz isso em nossas vidas. Então você daí de casa que passa por alguma situação, algum problema, ou algum sonho, alguma coisa que você queira na sua vida, que diz que é tolice e não vai acontecer. Porque quem te conduz é o Espírito Santo de Deus. Quem conduz a nossa vida, a sua vida, é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele faz acontecer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Meu Deus. Amém. Recebo. Eita, aqui ó. Recebe aí Eita. de casa, hein? Compartilha para que outras pessoas sejam impactadas também por essa palavra. Meu Deus, só Quer na terra agora, hein? Pode ler de novo o versículo? É o versículo 1 do capítulo 14. Diz assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. E às vezes, por conta dos sofrimentos, das dificuldades, as pessoas elas passam a acreditar que Deus não existe. Sim. E às vezes a gente pensa que esse questionamento só são para as pessoas que não são crentes, mas às vezes até nós mesmos, com as situações do nosso dia, nos questionamos. Não que a gente vá deixar de crer em Deus, mas às vezes vem situações que a gente acaba... que nos sufoca e a gente acaba se questionando. E às vezes eu acho que, por exemplo, essa questão da ciência também querer explicar tudo, às vezes a gente fica se questionando, sabe? Mas eu acho que quando você tem as suas próprias experiências com Deus, nada vai mudar aquilo, porque você experienciou aquilo, sabe? Você teve a sua vivência. Então, na minha opinião, acho que é isso. Caramba. Meu Deus. Fica até difícil, né? Assim, muitas das vezes, as dificuldades, né? As perdas, as coisas, nos machucam demais. A vida nos machuca, né? Assim, na verdade. Eu vim eu vivi um momento na minha vida onde eu não estava acreditando mais em Deus. Assim, onde
eu não posso, assim, não vou falar que eu estava desacreditando de Deus. Eu já não acreditava mais em mim e estava culpando a Deus por mim. E assim, minha experiência, na minha fase eu tinha meus 18, 19 anos, achei isso, 19, 20 anos por aí. Não tem muito tempo não tem muito tempo. Mas assim, eu estava deitado no meu quarto, eu ainda morava com meu pai, deitado no meu quarto, a tenda era aqui embaixo ainda, e eram 3 horas da manhã, eu tinha que vir para a tenda. E eu falei assim para Deus, em pensamento, Deus, será que eu vou ter uma família? Será que eu vou ter uma esposa? Será que eu vou ter filhos? Eu pensando, irmãos, presta atenção. Cheguei aqui na tenda 3 horas da manhã, né? Cheio de sono, todo mundo ali orando. Eu falei, poxa, sentei. Daqui a pouco vem o pastor Robson, né? Bota a mão na minha cabeça e fala assim você disse comigo, meu filho, antes de sair da sua casa, se você teria uma esposa, se você teria filhos, se você teria família. Em pensamento, né? Eu orei em pensamento. Ali eu falei assim, realmente Deus existe. Eu tenho que acreditar no Deus que eu sirvo. Ele ouviu minha oração e hoje eu sou casado, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho 3 filhos maravilhosos, eu sirvo ao Senhor, estou aqui adorando a Deus com a minha família, com vocês. E assim, quando a gente fala da questão do tolo, as pessoas hoje em dia estão sendo levadas pelo vento, a qualquer vento de doutrina, qualquer coisa. Se a pessoa falar assim, Deus não existe, não acredita nele não, larga isso daí, não vai acontecer. As pessoas já estão guardando no seu coração e perdendo a fé. Não se permite ter a sua própria experiência, né? Não se permite ter a sua própria experiência. Acredita no que o outro falou, mas será que eu tentei ter o meu relacionamento com Deus? A minha maior experiência com Deus, de que Deus existe, foi essa. Assim, gente, eu 3 horas da manhã, orando no meu quarto sozinho, chorando pra caramba, não falando nada, só... Eu tive uma experiência parecida, eu não sei se eu posso compartilhar porque eu já falei isso através dela, mas foi algo que me impactou demais, foi a minha maior experiência, assim, até hoje, que foi exatamente o que você estava falando. E no período que isso aconteceu, eu estava realmente questionando, se Deus estava escutando a minha oração, porque a minha avó, eu fui criada pela minha avó, e então ela era muito próxima de mim, e do nada a gente recebeu um diagnóstico que ela estava com câncer. E aquilo ali acabou pra mim, eu fiquei, meu Deus do céu. E o engraçado foi que quando eu recebi essa notícia, eu tava um pouco afastada de Deus. Eu não tava fora da igreja, mas sabe quando você não tá tendo mais seu relacionamento com Deus? Eu tava assim. E aí, eu já tava muito amargurada, tava muito revoltada com a vida. E por conta disso, eu acabei deixando Deus de lado. Mas quando eu descobri isso, minha primeira reação foi orar a Deus desesperada. Senhor, me perdoa por ter ficado esse tempo todo sem falar contigo. E aí eu orei a Deus, isso foi acho que numa terça-feira, e eu tava em casa sozinha nesse dia, não tinha ninguém comigo, eu tava na cozinha chorando desesperada. Orando a Deus pedindo ajuda, porque somente Deus podia reverter aquela situação. E aí passou um dia, a minha líder da minha antiga igreja me mandou uma mensagem: Ju, amanhã a gente vai pro monte, quer ir? E eu nunca tinha ido no monte, eu sempre soube que no monte acontecia coisas extraordinárias. Eu falei, tem que ir pro monte. Falei, é a minha oportunidade, fui. Aí quando a gente chegou lá, ela falou assim, gente, antes da gente começar, cada um vai ter o seu momento individual com Deus. Aí a gente botou, forramos assim o chão, aí eu ajoelhei e comecei a orar. Só que nesse monte tinham várias pessoas, não era só eu e a minha líder, né? Ajoelhei e comecei a orar. Aí veio uma moça, nunca vi a moça na minha vida, gente. E quando eu tava em casa, orando a Deus, pedindo resposta, eu pontuei coisas específicas pra Deus, que eu falava assim, Senhor, eu sinto vontade de me sentir de novo na sua presença, não lembro mais das experiências que eu tive. Pontuei várias coisas pra Deus. E aí essa moça chegou, ela colocou a mão em cima de mim, e Deus começou a falar através dela, respondendo as coisas específicas que eu tinha perguntado a ele, sozinha na cozinha da minha casa. Então não tinha como ser assim coincidência, porque foram coisas muito específicas que eu pedi a Deus. E depois a moça foi embora, eu nem vi o rosto dela pra gente, será que eu sonhei? Mas foi assim, uma experiência tremenda, que ali pra mim falou assim,
uma experiência muito Dando a certeza incrível. que Deus é presente Sim. na nossa vida, não tem como. Que às vezes a gente pensa que, Não será tem que Deus como. vai escutar essa pequena oração? Mas Deus escuta. Mesmo eu sozinha na cozinha da minha casa, ninguém, Deus mandou uma pessoa para me responder tudo que eu tinha pedido a Ele. Então, é incrível. Então aqui nós temos o testemunho deles de que, e dos três na verdade, né, o da Cris com relação à família, o do Vanderlei também com relação à família e o seu também com relação à Que não família, foi no caso. combinado. Não Foi combinado. foi combinado. Aí entra eu com o meu testemunho do bolo de cenoura, mas vocês não É o quê? Que saiu o bolo de Gente. cenoura? Perdão pela minha. É um pelo meu quebra-gelo, é um testemunho, quebra-gelo. quebra-gelo, entendeu? Mas assim, só para que vocês de casa entendam que o nosso Deus ele é tão presente nos detalhes, que nas coisas grandiosas, ou seja, naquilo que ele nos surpreende por ser algo grandioso de nós pensarmos somente ser realizado, e também em pequenos detalhes que às vezes a gente pensa assim, Deus não vai se importar com isso. Estava eu no meu trabalho, eu conto essa história lá na célula, as adolescentes morrem de rir, mas é verídico. Eu tava no trabalho e aí, gente, sabe quando te dá muita vontade de comer algo específico? Aconteceu comigo. Eu queria muito comer um bolo de cenoura. Aí, escuta, eu pensei assim, nossa Deus, hoje eu queria muito um bolo de cenoura. Só que eu fico aqui o dia todo. E nesse dia específico eu não teria intervalo. E eu trabalhei 12 horas seguidas. Eu tava muito cansada. E quando eu saio do trabalho, já tá tudo fechado. Então não tinha como eu comprar esse bolo de cenoura. E Acho que eu já queria. ouvi essa história aí. Os teus filhos devem ter te contado. Não, foi no encontro com Contaram, Deus? Não. Eu não sei então. Então, Primeira mão pra vocês, hein? Aí eu, em pensamento, né? Falei, poxa Deus, eu queria tanto um bolinho de cenoura. Entrou um aluno, entrou outro. A última aluna, professora, tá aqui um presente pra senhora. Eles me chamam de senhora. Nossa. Pra senhora. Ó. Aí eu, obrigada. Nem abri, né? Deixei lá porque a gente já tava pra dar aula. E muito obrigada e tal. Deixei lá quietinho. Falei, depois eu abro. Terminei a aula. Quando eu abri, era um bolo de cenoura. Ainda bem que não abriu, que ia ter que dividir com um monte de gente. Gente, mas não era um bolinho, era um bolão. E eu fiquei assim, claro, né? Um exemplo muito simples, muito pequeno. A gente tá rindo, descontraindo. Mas me surpreendeu o fato de eu não comentar com ninguém. De eu verdadeiramente querer, né? Uma comidinha, gente. Algo simples, né? Mas eu amo bolo de cenoura. Com chocolate? Com aquela calda de chocolate. Eu queria muito. E simplesmente essa pessoa chegar lá e, e me levar. Então eu me senti amada. A gente até comenta sobre as diferentes não versões, mas linguagens do amor, né? Se comenta muito sobre isso. E eu me senti muito amada com aquele ato simples, mas que contou muito porque eu, em pensamento, comentei ali com Deus, conversando com Ele, e Ele me ouviu. Então, pra mim foi uma experiência especial, engraçadinha, né? Mas especial porque Show de bola, me demonstrou ali o quanto que nos pequenos detalhes, às vezes a gente pensa que Deus não se faz presente nos nossos pensamentos. Eu poderia ter pensado qualquer outra coisa e eu tenho hoje certeza que Deus me escuta. Que Deus sonda os meus pensamentos, que Deus conhece o meu coração. E nos maiores sonhos, desde os maiores sonhos até os menores desejos que a gente Pra Deus tem tem, valor. para Deus tem valor. Porque Verdade. Ele é o nosso pai, Ele é o nosso Abba, o nosso paizinho. E não existe um pai, na Bíblia fala sobre isso, que o filho pedindo pão vai dar pedra. Então, mesmo nos pequenos desejos que você aí de casa tenha, que você pense assim, isso é bobeira, comparado a um sonho grandioso de um outro filho, isso é pequeno demais. Para Deus não é. Porque Ele sonda o nosso coração e Ele conhece verdadeiramente as nossas intenções e tudo mais. É importante, Sara, a gente não confiar no nosso coração, mas o nosso coração confiar em Deus. Não posso confiar no meu coração, mas Verdade. o meu coração pode confiar no Senhor. Nossa, Porque o nosso coração é mau. A Bíblia diz que o coração é perverso e enganoso. Isso aí. Então, se ele é perverso e enganoso, eu não posso confiar nele, mas o Deus que habita dentro de mim, eu posso confiar no meu Deus. Quando a gente é guiado pelo nosso coração, automaticamente a gente começa a perder a essência. Quando a gente é guiado pelo nosso coração, o nosso coração tem a tendência de ir para o pecado. Não adianta. Enquanto a gente não depositar realmente tudo em Deus, não adianta. A Eu gente vai ser estudando conduzido. hoje, eu estudando hoje,
o meu trabalho não é procurar o Senhor. Ai, Cristina, como assim? O meu trabalho não é procurar Deus. O meu trabalho é deixar Ele me achar. O trabalho é deixar Ele me achar, porque muitas das vezes eu posso trabalhar para buscar Ele, buscar, mas às vezes eu não deixo Ele me achar, eu não deixo Ele me encontrar. Então como é que eu vou viver Deus? Como é que eu vou viver a essência de Deus se eu sempre procuro Ele, mas não deixo Ele me achar? Se a gente não se permite também, né? Essa é a tem que palavra. se permitir. Se permitir. Se permitir Se ser não usado permitir- também por Deus. Não, Deus, É. eu tô te procurando, mas não mexe aqui não. Sim, porque às vezes a gente pede, Senhor, eu quero que o Senhor me use. E quando surge a oportunidade, a gente fica com medo. Eu falo por mim mesma, às vezes eu falo, Senhor, me usa. Aí já teve vezes de que durante a ministração, tendo um mover lá na igreja e tal, aí eu sinto vontade de orar pra uma pessoa. E fica incomodando meu coração, ora pra tal pessoa. Aí eu falei, não vou, Senhor, não vou que eu tô com vergonha. Aí passou, nem um minuto, vem alguém e vai orar pela pessoa específica. Então, às vezes a gente pede pra Deus nos usar, mas a gente não se permite, sabe? O Espírito Santo tá ali movendo no meu coração e eu que não me permiti. Então é muito isso, da gente se permitir também. Deus é perfeito. Deus, ele está presente, ele se faz presente, mas nós também precisamos reconhecer a presença dele. Porque que ele realmente se faz, a gente sabe que é uma verdade. Mas muitas vezes nós não percebemos a presença dele porque estamos distraídos, Sim. estamos desatentos, estamos focando no que não deveríamos focar. E um exemplo muito interessante bíblico mesmo, que nós podemos pensar a respeito e até comentar, é Jó. Jó, ele passou por tantas coisas, né? Eu falo assim, tadinho, porque é a minha forma de expressão, tá, gente? Eu falo mesmo, ai, tadinho. Poxa, Jó, ele enfrentou de tudo, gente. Você contou aqui sua experiência com os filhos, você queria tanto a família, e nós que somos jovens, né, sempre comentamos sobre o quanto nós queremos também ter a nossa família. E em determinado momento da vida dele, simplesmente aquilo que ele tinha tanto zelo, que ele tinha tanto empenho, na Bíblia fala que ele orava por seus filhos, demonstrava até uma certa ansiedade ali, né, no coração de Jó, um certo controle. Ele orava pelos pecados dos seus filhos e tal, para que Deus viesse sobre os seus filhos e os perdoasse. E Jó, ele era muito zeloso por sua família, mas em determinado momento tudo isso se perde. E como é difícil a gente enxergar Deus nos momentos em que nós perdemos. Mas é interessante, né, que ele sempre passou por tudo aquilo ali, perdeu tudo, mas ele dizia no coração, eu sei que meu Redentor vive. Então, ou seja, qualquer situação que a gente passar, Deus está ali. Deus é presente. Basta eu enxergar que na situação, o problema que eu estou vivendo, passando, Deus, ele pode solucionar. Deus, ele pode fazer, ele pode tirar, ele pode dar, ele pode acrescentar, ele pode fazer qualquer coisa. Eu tenho que reconhecer que Deus está ali. Jó, ele passou por muitas adversidades, os amigos dele achou que ele estava em pecado, que ele tinha feito alguma coisa terrível contra Deus. Os próprios amigos dele. Porque o castigo de Deus antigamente era visto dessa forma, né? Entendeu? Quando acontecia algo dessa forma com alguém, é porque era o castigo de Deus. A falta de prosperidade, a falta de filhos. Filhos representavam a riqueza, né? Mas ele sabia que Deus, ele existia, Deus, ele vivia dentro dele. Então, o que a gente tem que fazer é deixar Deus viver dentro da gente. É deixar Cristo reinar dentro da gente. Eu, Cristina, eu já passei por muitas dificuldades. Não vou nem falar aqui, que se falar vai dar um livro. Mas, gente, eu passei por tanto problema na minha vida, por tanta dificuldade. Eu vou voltar ao assunto do meu filho. Eu fiquei durante 9 anos tentando engravidar. Eu não engravidava. Eu chegava na redenção para o culto do Dia dos Pais, do Dia das Mães, eu já chegava frustrada. Eu falava, será que eu não vou ser mãe? Será que Deus não vai me fazer mãe? E quando Deus, ele começou a trabalhar na minha vida, porque meu esposo, ele tinha um problema, tá, gente? Meu esposo tinha um problema muito sério, então a gente não poderia engravidar. E quando Deus, ele falou que eu ia engravidar, que ia acontecer, meu esposo, do nada, o presbítero Luiz, né, que todo mundo conhece, deu uma surtada e disse que não ia operar. Não vou operar. Se Deus é Deus na nossa vida, você vai engravidar sem operar. Jesus. Gente, ele fez prova do Senhor. Não estou dizendo que a gente tem que fazer prova de Deus, mas a gente tem que confiar em Deus. E como diz aqui do tolo, eu fui sábia. Eu falei, Senhor, ele está fazendo prova do Senhor, mas não olha para a dificuldade que ele está passando, que quer ser pai. Olha para mim. Eu fiz como Esther, né? Ana, não? Ana, eu fiz como Ana. Senhor, olha pra mim, Senhor. Não como Esther também, né? Pedindo pra Deus, olha por mim. Mas é Ana. E Deus, ele trabalhou de uma tal forma
que passou-se 1 ano e eu engravidei. Quando eu engravidei, eu não acreditei. Eu já estava a cabeça, mas não tinha acreditado que eu estava, porque 9 anos tentando, 9 anos esperando, e meu esposo ele falou, eu não vou operar, eu só vou operar quando você engravidar. E engravidei, e depois ele piorou bastante, depois que eu engravidei do Zé Anel, ele operou. E aí o médico falou que a gente, você já tem filho? Já temos um. A minha pretensão era só ter um, que eu fiquei um pouco frustrada que eu queria uma menina. Mas Deus, ele dá a promessa e dá por completo, dá a bênção por completo. E aí eu não tinha pretensão de ter mais filho, que eu queria só ter um. Tive um. E quando tive um, menino. Beleza, ótimo, perfeito. E aí meu esposo, não, vamos ter outro. Não, aí dessa vez eu fiz prova de Deus. Falei, Senhor, eu só engravido se o Senhor me der uma menina. Se não for uma menina, eu não engravido. Como se eu mandasse Deus, né? Se eu tivesse engravidar, ia engravidar. E Deus, ele é tão perfeito que ele sabe do jeito que a gente está falando, da maneira que a gente faz, dos pensamentos da gente, tudo. Deus conhece tudo. Deus conhece a gente desde o ventre da nossa mãe, diz a palavra. A gente foram formados, Deus nos conhece desde o ventre. Olha o nosso Deus como é perfeito, te conhecer desde o ventre, te formar. Como ela falou que é muito lindo, né? Você sendo formada ali no ventre da sua mãe. É a perfeição de Deus e não tem como dizer que Deus não existe, que Deus não está nisso. Deus está em todas as coisas, Deus é todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Então, Deus existe sim. Eu estou em minoria aqui, né? Eu estou em minoria, mas tudo bem. Vai lá, eu tô esperando. Eu tô em minoria. Ele fez a introdução, eu tô esperando ele concluir. Assim, quando você falou de Jó, Deus, ele não queria castigar Jó, né? Ele queria mostrar que ele era presente na vida de Jó. Apesar de todas as situações ali, é muito tremendo, porque Jó é a personificação do Salmo 15. A retidão, era um homem íntegro, era um homem reto, temente a Deus. Então, assim, a personificação do Salmo 15 é a vida de Jó, não tem como. Porque ele era íntegro, ele era correto, ele era honesto, ele cumpria a sua palavra, ele era um homem que tinha uma vida em retidão. Mas aí, né, chega o nosso inimigo fazendo, mas ele só tá assim porque ele tem tudo. Mas aí Deus conhecia o coração de Jó. Então, Deus falou assim, meu filho, eu não vou te castigar, mas eu vou me mostrar presente na tua vida. Então, essa não tem como, gente. Deus em nenhum momento quis castigar a Jó. Deus quis mostrar para ele que ele era presente na vida dele. Ele poderia passar por que fosse, que todo aquele sacrifício que ele fez durante a vida dele, de ser reto, de ser íntegro, de ser um homem honesto, não foi em vão. Então a mesma coisa na nossa vida. Enquanto a gente for fiel a Deus, deixar o nosso coração diante de Deus, pode vir a adversidade que for, Deus vai se mostrar presente na nossa vida. Mas a partir do momento que a gente entregar, como a Cristina falou, tudo na mão de Deus. Aí sim. Porque, assim, Deus presente na vida do homem de Deus ou da mulher de Deus, Sara, não é somente nos momentos bons. É principalmente nos momentos ruins. Entender que Deus tem o melhor, né? Porque hoje todo mundo quer viver o evangelho de tudo do bom e do melhor. Ninguém quer passar o perrengue. Facilidade. É um evangelho de facilidade. Não é um evangelho real. O evangelho real não é isso que as pessoas pregam, não. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Pô, a gente veio do pecado. A gente era escravo do pecado. A gente era subjugado pelo pecado. Hoje nós somos livres, como está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Hoje nós somos livres. Mas, outrora a gente foi subjugado pelo pecado. Sim. E agora porque, vamos falar assim, você hoje está passando por uma aflição, eu também não posso chegar e te ferir mais ainda. E é isso que muitos estão fazendo hoje. Ao invés de falar do Deus presente na vida dela, eu estou apontando o pecado como os amigos de Jó. Não, você está em pecado, não é possível. Minha irmã, teu celular quebrou 3 vezes. Não é possível. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa oculta na tua vida, minha irmã. Então as pessoas estão vivendo dessa forma. E é simplesmente a vida como ela é. Às vezes a gente não entende também, mas às vezes as próprias dificuldades
são pra gente crescer no nosso relacionamento com Deus. Às vezes Deus permite certas circunstâncias pra gente entender que a gente depende totalmente dele, que não significa que ele não tá ali, mas que aquilo ali é pra nos moldar, pra moldar nosso caráter, pra gente se aprofundar em Deus. O insensato diz no seu coração, Deus não está ali, mas o sábio diz, Deus está aqui. Sim. Mas Deus verdade. nunca deixou de estar. Nunca deixou de estar. Gente, Jó Independente das o Salmo circunstâncias. 15 é a vida toda de Jó. É verdade. Se você parar para pensar, o que Deus pensava de Jó? Homem reto, homem íntegro. Exatamente. E o evangelho é renúncia. É o que o Salmo 15 nos manda ser, Uhum. para E ter aí? a presença. Nós estamos caminhando para o fim. Ah, De novo, nós estamos caminhando para o fim. Ah, E para finalizar, esse exemplo muito bom, né, de Jó. E tem algo na história dele específico que me chama muita atenção. Quando a esposa dele diz, amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó, em momento algum, ele faz isso. Mas ele entende que fazia parte do propósito. E muitas vezes, o que faz com que a gente tenha dúvidas de que Deus realmente se faz presente são essas dificuldades que, gente, a vida como ela é, como eu falei, desde que nós nascemos, nós sofremos. É realmente um fato. Então, se você quiser fugir dos problemas, aceitando a Jesus, você vai ter mais problemas. Mas você vai ter alguém do seu lado para te dar a mão e te dizer, filho, você não está sozinho, eu estou lá contigo. Por que eu digo que tem mais problemas? Porque nós vamos ser provados em muitas áreas, nós vamos ser muitas vezes desafiados em muitas áreas, mas tudo isso para que a glória de Deus cresça e para que nós, o nosso eu, venha diminuir. E aí, quando nós pensamos em um Deus presente, algo muito interessante para a gente já finalizar é que como nós podemos, então, atrair a presença desse Deus? E eu separei aqui com eles 2 pontos interessantes. Um que se encontra em Jeremias 29:13, que a Cris vai compartilhar com a gente. Jeremias 29:13. Diz o seguinte, vai lá, Cris. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Então, quando a gente se perguntar, será que Deus se faz presente? Será que nós estamos buscando Ele de todo o coração? Porque quando nós buscamos a Deus de todo o coração, não é a Sara quem diz, não é a Cris quem diz, o Vanderlei ou a Júlia. É a Bíblia. A palavra de Deus, ela é a verdade, é a nossa fonte de inspiração para a nossa vida inteira. Então, quando nós buscamos a Deus de todo o coração, Ele se faz sim presente. Igual Vocês vão me testemunho, buscar e vão me achar quando me buscarem de todo o coração. E o segundo ponto, né, além de buscar a Deus para que nós venhamos mesmo atrair essa presença, é andar em retidão e justiça. E nós vamos finalizar então com o Salmo 14, versículo 5, que diz assim, na parte B. pois Deus está presente no meio dos justos. Então, como com Jó, Deus ele se faz presente no meio dos justos, porque o ímpio pode falar assim no seu coração, tolo, Deus não existe. Mas tudo vai depender também, gente, claro, não levando em consideração a onipresença de Deus e a onisciência dele. Mas em qual ambiente você está chamando Deus para participar? Verdade. Eita, Quem nós temos sido para que o Espírito Santo de Deus se faça realmente presente e se manifeste? Porque Deus, a gente sabe que Ele caminha com aqueles que são retos, íntegros de coração. E aqui, de maneira alguma, a gente está pregando perfeição, porque nós somos homens imperfeitos. Mas em Deus nós podemos sim ser como Jó, provados e aprovados, Verdade. independente das circunstâncias. Eu vou abrir para que vocês deem as suas considerações finais, tá bom? E logo depois a gente ora para encerrar. Sobre o que você falou agora, né? Uhum. Como a gente faz para obter Pra a presença. atrair a presença desse Deus presente. Simples. Mateus capítulo 6, versículo 8. Vai conversar com seu pai em secreto. É simples, assim, Jesus é simples. A presença de Deus é algo simples. A gente que dificulta isso. Jesus falava de folha, Jesus falava de árvore, Jesus falava de passarinho. A gente quer usar hermenêutica, exegese, a gente quer usar escatologia, teologia, para uma coisa que Jesus fala assim pra gente: fecha a sua porta, vá para o seu quarto, fecha a porta e fala com seu pai que está em secreto. Não faça como os hipócritas não, que quer mostrar para todo mundo o que está fazendo. Porque Deus é simples. Deus é tão simples que Ele quer habitar dentro da gente. Tão grandioso que quer habitar dentro da gente. Então, é uma coisa simples, Sara. É uma coisa simples, Cris. Então, assim, a gente tem que entender uma coisa. Fecha a porta,
Isso está sendo falado constantemente na redenção cristã, em todos os cultos. Verdade. Meus irmãos, fechem suas portas, entrem nos seus quartos e busca a Deus. Porque você quer obter a presença de Deus, quer atrair a presença de Deus, fecha a porta e fala com seu pai em secreto. Você não precisa mostrar para ninguém que você é santo. Você não precisa mostrar para ninguém que está fazendo jejum. Fazer aquela cara de tristeza, ai meu Deus, como os fariseus faziam. Ficavam com a cara triste, querendo mostrar para todo mundo que estava jejuando. Aí Paulo vem, Jesus vem, não precisa disso. Só ter um coração quebrantado, uma vida reta diante de Deus, só buscar Deus em secreto, mais nada. Hoje a gente não precisa mais entrar num tabernáculo, né? Oferecer sacrifícios, porque o véu já foi rasgado. E qual é a dificuldade da gente atrair a presença de Deus? Manter uma vida reta. Verdade. Buscar e manter também, né? E manter. Essa chama acesa. Manter a chama acesa. Na minha opinião, sobre o que a gente estava refletindo, eu acho que é exatamente aquela parte de você buscar com todo o seu coração. Porque como a gente disse nos nossos testemunhos, nós dois nos encontrávamos em uma situação de desespero. Tipo, ele estava angustiado, Pô, desesperado, chorando. Então você buscou de todo o seu coração e Deus respondeu. Ainda tinha que vir na tenda para orar. Então, ainda veio desesperada na tenda. No meu caso, eu também estava desesperada, buscando de todo o meu coração, Senhor, por favor, por favor. E Deus responde. Então, esse pra mim é um versículo assim, chave. Quando a gente busca de todo o nosso coração, não tem como Deus não responder pra gente. Verdade. Busquem e achem. Bata e a porta será aberta. É. Bom, eu, Sara, sobre isso aí, eu peguei também aqui sobre Jó, né? Que é Jó 36:11. Se eles obedecerem e voltarem a servir a Deus, terão uma vida feliz e tranquila, os seus anos que lhes restam. Em algumas versões diz que obedecer ao Senhor, acabarão os seus dias bens e seus anos em delícias. Meu Deus. Né? Então, ou seja, glória. obedecer e servir, você vai acabar o resto dos seus dias muito bem. Mas Independente das das circunstâncias. Independente do que a gente passa, do que a gente... A aflição a gente vai passar, porque a gente está no mundo. Mas vamos colocar uma coisa na nossa mente, nós não somos desse mundo, por isso que nós passamos aflição. Nós pertencemos à morada celestial. Então a gente vai de encontro ao mundo. A gente vai de encontro ao mundo. Se eu não sirvo, eu estou aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Então não sirvo ao mundo. Então eu tenho que passar por alguma aflição para dar valor ao que Deus faz, para dar valor ao que Deus é, para dar valor ao que Deus traz, para dar valor ao que Deus representa em nossas vidas. Porque se for com facilidade, nós não damos valor. Nós não queremos dar valor. Porque quando as coisas vêm fácil, elas vão fácil. Mas com Deus, a porta é estreita. O caminho é largo, mas a porta ela é estreita. Então eu quero passar pela porta estreita, porque o caminho largo leva facilidade. Amém. Meu Jesus. Então nós vamos com essa finalização Já acabou? orar, sim, orar. Eu vou pedir para Cris fazer essa oração, Amém. uma breve oração. Breve. Oi, gente, até Só os entendedores entenderão, né? Enquanto isso, você aproveita, compartilha, curte e comenta, tá bom? Isso aí. Amém, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Paizinho de misericórdia, louvamos o Teu nome na noite deste dia, Paizinho amado, porque o Senhor é fiel em nossas vidas, o Senhor é justo, verdadeiro, Aleluia. e não há outro Deus, Paizinho amado, senão há a Tua presença e o Teu nome. Por isso, muito obrigado, Senhor, por esse alimento de hoje, dessa noite, muito obrigado por esse alimento que nos supriu, ó Pai amado, a Tua palavra que nos enche, porque quando Te buscamos de todo o coração, o Senhor se faz presente. E hoje, Paizinho amado, sentimos a Tua presença, hoje sentimos o Teu poder, hoje podemos, Paizinho amado, contemplar aquilo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Até simplesmente, Paizinho amado, no coração de um bolo de cenoura, Paizinho amado, que a Tua filha pensou. Esse é o Deus que nós servimos, Paizinho amado, que supre todas as necessidades. É verdade, Pai. Supre tudo aquilo, Paizinho amado, que precisamos, Paizinho amado, quando depositamos a nossa confiança em Ti. Por isso, muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Louvamos o Teu nome, pelo Deus que o Senhor é, pelo Deus que o Senhor representa em nossas vidas, Paizinho amado. Não pelo aquilo que o Senhor pode fazer, mas pelo que o Senhor é em nossas vidas e vai continuar sendo eternamente. Assim, Paizinho amado, oramos a Ti e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, família.